erros e tem acertos, tá? Então, fiquem atentos a isso. Muito bem. Ao abrir o roteiro do plano, né, ele tem a capa, né? E ali tem algumas instruções, né? Diz ali, coloque aqui o nome da escola, coloque aqui o nome dos alunos, coloque aqui o nome do plano de vocês, coloque aqui a cidade, o mês e o ano. É isso, né? Então, na capa, eu vou lá, onde diz, coloque o nome da escola. Tiro aquela instrução dali e coloco o nome da minha escola. Onde diz ali, coloque aqui o nome dos alunos. Coloco o nome dos alunos, né? Do grupo e tiro aquela instrução dali, né? A instrução só fica ali enquanto eu não fiz aquela etapa. Depois que eu fiz, né? Eu tiro aquela instrução. Fiquem atentos, né? Que os nomes são completos, né? Nome e sobrenome, em ordem alfabética, tá? É um nome abaixo do outro centralizado. O nome da empresa, nesse exemplo aqui, né? O plano de negócios era uma cafeteria, né? Café Paris, tá? É o nome da empresa que foi escolhido. Vocês também vão colocar o nome da empresa de vocês. A cidade aqui, gente, a cidade é a cidade da onde vocês são matriculados, né? Da escola, da filial que vocês estão matriculados. Colocam o mês que vai acontecer a entrega, tá? Da versão final, né? Então, estou fazendo a etapa 1 agora, mas o trabalho vai ser entregue final, pronto, lá em março. Então, já coloca o prazo certo quando vai ser entregue em março de 2021. Depois, na folha de rosto, né? Tem lá, disciplina 2 pontos, coloque aqui o nome da disciplina, você coloca o nome do plano de negócio. Professor 2 pontos, coloque aqui o nome do seu professor, coloco o meu nome ali completo, tá? Luciano de Lima Silveira. Ali em plano de negócios, o nome da empresa de novo, aí vamos lá, coloca o nome da empresa de vocês. Aí aqui embaixo, né, que tem algumas instruções, né? Depois que vocês configuraram tudo aqui, tira as instruções, deixa só as informações de vocês, tá? De novo, na folha de rosto vai a cidade, né? De onde vocês são matriculados, na filial da QI, o mês de março, que é o mês da entrega final, e o ano, né? 2021. Depois vem a folha de aprovação. Tudo isso está ali, né? No trabalho de vocês, né? No roteiro do plano. Na folha de aprovação, vocês repetem de novo, né? O título que está lá na capa, plano de negócios, nome da empresa. Repetem de novo aqui na instituição de ensino o nome da escola. A área de concentração é o curso de vocês, né? O curso técnico de administração. No caso, vocês são EAD, né? Não estão fazendo o curso presencial, vocês são curso EAD, então técnico de administração EAD. Patrícia, levantou a mão, pode falar, Patrícia. Só uma dúvida que agora me surgiu, que nem ali na instituição de ensino. Na hora de colocar a escola, tudo ali, tem que colocar do lado qual que é a filial, não. Isso, pode pôr do lado. E Faculdade Escolar Técnica, filial 15, tá? Tanto aqui Tá. quanto na capa, tá? Podem colocar. Daí Bom, nesse. Aí outra dúvida, Sor, já sim, que o Sor já vai entrar na parte desse quadro aí. Dá pra gente, pra mim, digamos assim, pra quem for fazer o roteiro, tudo, já colocar o nome de cada participante, cada componente nesse quadro pro senhor? sim, exatamente. Tá, Já vou colocar, beleza. tá? Aqui nessa folha de aprovação, esses elementos que eu estou falando que vocês vão mexer, né? Vão colocar o título, vão colocar a instituição de ensino, vão colocar o curso de vocês e no quadro os nomes, tá? Conforme está no exemplo aqui, né? Os nomes dos alunos, com nome e sobrenome, tá? Não é só o primeiro nome, né? É o nome completo, conforme está na capa do trabalho. No campo nota, vocês não colocam nada, né? Isso aqui vai ser preenchido depois pelos avaliadores. Comentários também não mexem em nada. Essa data aqui, né? É a data preenchida, enfim, pelos avaliadores, nome do professor aqui, assinatura, né? E do avaliador também não mexe em nada. Sumário, né? O sumário está ali também, né? No roteiro do trabalho de vocês. Nesse primeiro momento, né? Vocês não vão mexer em nada no sumário, tá? Depois, quando estiver pronto, aí sim, né? Vocês vão olhar aqui se as coisas estão na página correta, né? Aí vão olhar lá, item tal, né? Ah, tá lá, mudou de página, tem que acertar o número das páginas. Mas aí lá no final, né? Tem que fazer tudo primeiro, tá? Aí abaixo aqui do sumário tem algumas instruções ali, né? Depois de pronto, tira aquelas instruções ali. O resumo executivo, como a gente falou, né? Se vocês lerem lá o que diz, né, no roteiro do plano, diz assim:
O resumo executivo faz parte da etapa 1, mas vocês não vão fazer agora, vão fazer ele no final. Tá? Exatamente aquilo que a gente combinou e conversou durante as nossas aulas. Mas, todavia, entretanto, quando forem fazer, tá? Aí são 3 ou 4 parágrafos, né? Fazendo um resuminho e falando aí um pouquinho das 4 etapas, né? Que vocês construíram ao longo do trabalho, tá? Mas é lá, depois de fazerem as 4 etapas. Então, ele vai ficar aqui bonitinho, paradinho, né? Para fazer depois. Aí sim, a etapa 1, tudo aquilo que a gente falou, né? Durante a aula da terça-feira e a aula de hoje, começa aqui no item 2, tá? Capacidade empresarial. Então, relembrando, né? Nunca utilizem a primeira pessoa, né? Nós estamos fazendo, apresentamos aqui, né? Isso é a primeira pessoa, né? O sujeito é o culto de apresentamos aqui, a nós apresentamos aqui, então a primeira pessoa, né? Utilizem sempre a terceira pessoa. Então, vocês estão apresentando um projeto, vocês estão apresentando um plano de negócio, vocês estão constituindo uma empresa. Então, vocês vão falar o projeto, a empresa, o plano, é sempre em terceira pessoa. Essa outra entidade da qual vocês estão falando, tá? Então, aqui, esse grupo aqui, por exemplo, fez certo, né? O projeto refere-se à elaboração de um plano de negócio para a abertura de um empreendimento comercial. Aí estão falando um pouquinho, né? Da capacidade empresarial, né? Escolheram fazer um parágrafo aqui, né? Falando um pouquinho da empresa, antes de falar, né? O que vai ser apresentado, né? Mas a ideia aqui, né? Mais do que falar, né, da empresa, lembram durante a aula que eu disse, né, neste capítulo, capacidade empresarial, serão apresentados tais e tais itens, é isso que vocês têm que colocar aqui, tá? Será apresentada a identificação dos sócios, emissão dos valores, logotipo, slogan, né? Tudo que vai ser tratado no capítulo 2, vocês apresentam nesse parágrafo aqui, né? Citam, né? Nesse parágrafo aqui, tá? 2.1, identificação dos empreendedores, experiências e atribuições. Aqui, o grupo fez quase tudo certo, né? Então, quem ficou atento ali durante a aula, né, vai olhar isso aqui e já vai ter uma clareza de alguma coisa que não está certa aqui, né? Quadro. Os elementos não textuais, né? Quadro, tabela, figura, né? Imagem. Tem que ter uma numeração. Qual é o número do quadro aqui? É o primeiro quadro do documento, então é quadro 1, traço, dados do sócio 1. E fica alinhado à esquerda em cima do quadro aqui, né? Tá? Fonte, 2 pontos, autoria própria. Tá, autoria própria, ok, mas o alinhamento, né, da fonte, 2 pontos, autoria própria, é aqui à esquerda, abaixo do quadro. Aí depois eles fizeram certo, né? Colocaram o cargo, o gerente e as atribuições do gerente, tá? Então eles fizeram aquela escolha, né, que a gente comentou ainda na aula de hoje, né? Tem a possibilidade de fazer só textual, né? A gente apresenta sócio 1, o nome dele, o endereço dele, cidade conforme texto, e depois carga atribuições em texto. Aí ficaria tudo textual, né? E tinha a possibilidade também de fazer quadro. E aqui o grupo fez aquela opção, né, mista, que a gente comentou. Dá para pôr o quadro e dá para depois, embaixo do quadro, falar o cargo e atribuições de forma textual. Então, aqui está certo, só o alinhamento equivocado. Tá? Aqui faltou o número do quadro e faltou alinhar à esquerda, né? Em cima e embaixo do quadro. Leriane tinha colocado alguma coisa. Ah, não, achei que tinha um chat aqui, mas já era antes, né? A Leriane tinha colocado para mostrar o arquivo. É isso. Professor, posso pedir uma coisa? Sim, fala. Na hora que a gente for fazer ali o trabalho, a gente tem que tirar o 2.1, 2.3 ou dá para deixar? Não tira, né? Não faria muito sentido a gente estar fazendo o capítulo 2 e fazendo os itens, né? 2.1, 2.2, não sorte. A única coisa que é para tirar são as instruções, né? Tá? O que é texto, estrutura do trabalho, a gente não tira, tá? Ah, tá, obrigada. Senão não faria sentido, né? O leitor não vai saber o que é isso aqui que está sendo apresentado, se a gente tirar o 2.1, né? Tá? Ou na sequência, então, apresenta todos os sócios, né? São 5 sócios, apresenta cada um deles, né? 1, 2, 3, 4, 5 sócios, né? O quadro e o cargo de atribuições de cada sócio, né? Vejam que, embora, né, o grupo tenha falhado aqui, né, no quadro 1, depois nos outros quadros colocou a numeração dos quadros, ó. Tá?
mas aí falhou em colocar o alinhamento, né? Acima e abaixo, à esquerda da figura, né? Tá. Bom, dados da empresa. Bom, aqui faltou alguns elementos, tá? No item 2.2. Fizeram lá o nome da empresa, né? Certinho, né? Setor, o ramo, o nome da empresa, o tipo limitada, colocaram o endereço, CNPJ, mas o que faltou? Um mapa, né? Mostrando a localização. Faltou dizer, né, os motivos, a justificativa por que escolheu esse endereço, né? Então, isso a gente falou ali no item 2.2. Então, sigam lá aquelas informações. Aqui o grupo, né, perdeu nota aqui nesse tópico, nessa etapa 1. Missão da empresa. Aqui não tem segredo, a gente falou bastante disso, né? Primeiro um autor, depois a missão de vocês. Visão, primeiro um autor, depois a visão da empresa de vocês. Valores, primeiro um autor, depois os valores da empresa de vocês. Tá? Então, segundo determinado autor, entre parênteses, né, o ano do livro, né, que foi consultado, né, e aí, com as palavras de vocês, vocês falam o que é missão, conforme entenderam, né, aquilo que o autor falou. Fechou esse parágrafo? Próximo parágrafo é a missão de vocês. Aqui está praticamente tudo certo. Eu nem considerei um desconto aqui, mas faltou de verdade, né? O grupo dizer que esse parágrafo aqui é a missão deles, né? Eles falaram o conceito e já saíram direto colocando um texto da missão. Faltou aqui, né? Antes disso, colocar apresenta-se a seguir a missão da empresa Café Paris. E aí apresentar a missão, né? Esse texto aqui, tá? Então, o mais certo seria ter feito isso antes, mas considerei, né? E não dei desconto aqui para esse grupo. Visão, mesma ideia, tá? Autor e depois apresenta a visão da empresa. Aí faltou também a mesma coisa, né? Eu poderia ter colocado, né? A seguir apresenta a visão da empresa Café Paris e aí apresenta o texto da visão deles, tá? Então, já para reforçar e ressaltar, gente, vocês estão citando os autores, né? Nos lugares onde pede no roteiro, tá? Segundo fulano de tal, isso é a forma textual, né, de colocar ele no texto do trabalho. Mas vocês têm que ir anotando, né, o nome do autor, o nome do livro, a editora, o ano da publicação, todas essas coisas, porque os autores utilizados, né, durante o texto, lá no final do trabalho, na última etapa, tem que colocar nas referências bibliográficas, né? Isso são as referências bibliográficas, ou seja, o nome do autor, o livro, né, o ano, editor, enfim, isso vai lá no final. Então, anotem sempre, né, ou já vão colocando lá, né, nas referências bibliográficas, vão deixando lá para ajustar no final, né, as referências bibliográficas lá embaixo, no final dele, tudo em ordem alfabética, né, enfim, tá? Inclusive, né, nos materiais complementares que eu passei para vocês, ali na barra atividades do Classroom, tem também lá um arquivo, né, como fazer as referências bibliográficas. Tá? Então, missão, visão, valores, falamos. Logotipo, conforme a gente falou durante a aula, apresenta o autor, dizendo, né, nas palavras do grupo, o que entendeu que é logotipo, que esse autor definiu. Aqui o grupo escolheu falar um pouco do logotipo antes de apresentar o logotipo, né? A sequência mais acertada falou aqui, né, do autor, entendimento do que é logotipo, apresentar o logotipo e depois, embaixo do logotipo, aí sim, né, falar por que escolheu, né, essa figura, esse gráfico, né, falar das cores, né, o significado dessas cores, a conexão com os clientes através das cores e através desse gráfico, tá? Então, o certo seria o autor, o gráfico, e embaixo do gráfico, aí sim a explicação, né? Das cores, né? Da figura, porque escolheram essa figura, tá? Então, o grupo fez certo, né? Esses três elementos não faltaram, tá? Mas, quando a gente tem um elemento não textual, figura, quadro, tabela, né, imagem, o que a gente tem que fazer em cima? Dizer o que ela é.
imagem, qual o número? É a primeira imagem, imagem 1, traço, logotipo da empresa Café Paris. Embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria. Colocaram, de novo, mas não colocaram um alinhamento à esquerda aqui, abaixo da figura, e não colocaram, né, imagem 1, né, aqui em cima da figura, alinhado à esquerda da figura, tá? Escolheram aqui, né, bem de acordo com o nome, né, da empresa, né, Café Paris, escolheram um elemento, né, da França, que é a Torre Eiffel, né, escolheram uma xícara de café, tudo dentro do contexto da empresa, né, escolheram isso, montaram esse logotipo, né, colocaram o nome da empresa, já até colocaram aqui junto do logotipo o slogan, que é o item 2.7, tá? Mas aqui o que faltou foi essa identificação, né, certinha, tá? Então, isso, gente. Tem que ter o autor, tem que ter o logotipo com a identificação certa, e abaixo do logotipo tem que ter lá, né, a explicação do porquê escolheram, né, aquele gráfico, aquelas imagens, e por que escolheram as cores, o significado delas, tá? O slogan, tá? A explicação de forma geral, né, a gente já sabe, tratamos durante a aula, né, mas especificamente aqui desse grupo, né, fez certinho, fez aqui a citação do autor, né? O que é slogan, segundo determinado autor, aí o grupo escreveu o que entendeu, né, o que é, segundo esse autor, slogan, com as suas palavras, né? Lembrando, a gente não pode colocar a cópia simplesmente do texto do autor, tem que colocar com as nossas palavras, né, as palavras do grupo. E aí, no próximo parágrafo, né, apresentou o slogan e disse o significado, a explicação, né, qual é a conexão que se quer com esse slogan para com o seu público-alvo. Tá? No item 2.8, faltou algumas coisas aqui nesse 2.8. Tá? Então, o grupo falou ali do comércio, né? E falou do café, né? Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, né? Eles poderiam ter explorado um pouquinho mais, né? Essa questão da área comercial, né? Do comércio, e poderiam ter falado um pouquinho da história aqui, né? Um parágrafo falando um pouquinho da história importante do café no Brasil, né? Fortalecer essa justificativa do porquê uma cafeteria, né? O Brasil é o país, primeiro país no mundo que mais consome café, então poderia fortalecer bastante a ideia do porquê escolheu, falando um pouquinho da história do café no Brasil, né? Não muito extenso, mas um pouquinho mais elaborado, né? Falando dessa estatística que o Brasil é o país que mais consome café no mundo, enfim, tá? Mas a ideia é essa, é o setor, falar do comércio, falar especificamente aqui, no caso deles, né, do café, situar historicamente, né, e justificar essa escolha, tá? No caso de vocês, se for o setor de prestação de serviço, vai falar como é que está a prestação de serviço no Brasil, vai falar do tipo de prestação de serviço que está sendo feito, né? Vai construir os seus parágrafos aqui, né? 2, 3 parágrafos falando sobre o setor, tá? A forma jurídica e enquadramento tributário, né? Aqui, gente, deem uma olhada. Faltou alguma coisa para esse grupo aqui ou não? No 2.9. Já para ver se no de vocês vão deixar faltar também ou não. Faltou o enquadramento tributário, né? Exatamente. Né? Eles fizeram aqui, né, a parte da forma jurídica, né, do limitada, explicaram que permite, né, 5 sócios, né, que colocaram algumas coisas, faltou complementar, né, permite também, limitada permite representar no Simples Nacional. Eles fizeram aqui a citação, tá, do quadro do Simples, e aqui eles não colocaram, né, estimativa de faturamento para identificar no quadro do Simples Nacional, aí não colocaram nem o quadro do Simples Nacional, não colocaram, né, enquadramento tributário também estadual, o ICMS, e também não colocaram o enquadramento municipal, né, o ISS. Tá? Então, faltou isso, certo? 2.10, capital social. Professor, Sim. desculpe
interromper. Ali faltou o enquadramento tributário e o enquadramento do quê que eu não entendi? É só enquadramento tributário. Enquadramento tributário é o Imposto Federal, o Simples Nacional, o Estadual, o ICMS, e o Municipal, o ISS, né? Dentro do Federal, né, é o Simples Nacional, tem aquela estimativa que a gente explicou durante a aula, tem a figura, né, o quadro do anexo, né? Faltou tudo aquilo que a gente explicou na aula. Tá? Sim. Certo? Certo. Capital social, item 2.10. Aqui, vocês podem apresentar o quadro praticamente direto, tá? Não precisaria fazer um texto tão grande aqui, né? Tá? Porque esse parágrafo que eles explicaram aqui, né? Textualmente vai lá para o 2.11, na verdade, né? Onde eles teriam que explicar lá de onde veio o dinheiro de cada sócio, tá? No capital social apresenta o quadro, basicamente. Tá? Então, foi um plus aqui, né? Eles colocaram 2.10, tá? Poderiam ter colocado só o quadro. Mas no quadro, faltou aqui um alinhamento à esquerda, né? Quadro 6, capital social, alinhado à esquerda em cima do quadro. E na parte de baixo, né? Fonte de autoria própria, tá certo? Foram eles que fizeram o quadro, mas faltou alinhar à esquerda, né? O nome dos sócios, né? Faltou o sobrenome. No mínimo aqui, né? Colocar o primeiro nome e a abreviação ali, né? Do nome, tá? Colocar nos valores, percentuais, ok. Então, o que faltou agora aqui no 2.11, fontes de recursos? Descrever de onde veio os recursos de cada sócio, porque eles colocaram aqui no 2.10, né? Então, isso aqui deveria estar, na verdade, lá no 2.11. Aí houve uma inversão, né, de entendimento do grupo, né? Que na fonte dos recursos, eles têm que falar, né, de onde veio os recursos que cada sócio colocou ali no capital social, tá? Isso a gente explicou também durante a nossa aula, certo, gente? Essa é a etapa 1 com exemplo, né? Com erros e acertos, né? E aí já serviu para vocês darem uma olhada numa estrutura, né, do trabalho e entenderem muita coisa, né? Até escolhi este, né? Porque muitos dos erros que essa etapa 1 desse grupo aqui apresentou, muitos desses erros acontecem, né, em todos os grupos, ou quase todos os grupos, né? Em todos os anos. Então, serviu bem legal, assim, para a gente poder falar, né? Tanto dos acertos quanto dos erros mais comuns aí nessa etapa 1. Tá, gente? Ficaram com alguma pergunta, alguma dúvida a mais aí que gostariam de fazer? Bom, pessoal, se vocês não tiverem, então, perguntas e dúvidas, né, mais para fazer, vocês ficam liberados para se reunir com o grupo de vocês, né, debater aí os elementos da etapa 1 que ainda falta debater, construir os elementos que vocês já dividiram, né, para cada um construir, né, se conversar, né, no grupo do WhatsApp ou na videochamada que vocês estejam fazendo, né, e aí, surgindo as dúvidas, né, enquanto vocês estão construindo, voltem nessa conexão aqui para fazer as dúvidas e perguntas de vocês, tá? Eu fico conectado até o final, justamente para atender essas dúvidas e perguntas que vão surgindo agora durante a construção. É importante que vocês não abandonem, né? Não, grupo, vamos fazer o seguinte, cada um vai agora, né, dormir e a gente vê isso aí depois. Mas por que não faz agora, né? Aí eu vou começar a fazer, aí surgiu a dúvida, o professor está ali para perguntar, né? Não, porque se a gente for deixar para fazer depois, aí depois surge a dúvida. Aí depois já não tem a aula, né? Já acabou a aula. Né? Então, aproveitem esse momento para isso, tá? Eu vou estar aqui conectado. Me chamem se precisar, tá? A ideia agora é que vocês, então, retomem a continuidade aí do trabalho e das etapas que estão desenvolvendo. Combinado? Combinado, prof. Legal. Sim, prof. Ok, obrigado.
Pessoal, enquanto vocês estão aí construindo, né, a etapa 1 de vocês, nos grupos, eu deixo aqui o meu microfone e a câmera desabilitado, tá? Mas eu estou aqui, full time, só perguntar, né? Sempre que precisarem, eu habilito de novo o microfone e a câmera e atendo vocês, tá?